Olá, eu sou Flávia Magalhães, do Instituto Flávia Magalhães, e hoje eu estou aqui para conversar com a médica doutora Priscila Luque sobre um tema que afeta a vida das pessoas, a dor. Vamos lá, doutora Priscila, conversar sobre um tema muito importante para as pessoas. Eu vou apresentar ela. Seja muito bem-vinda ao podcast. A doutora Priscila é graduada pela Universidade de Londrina. Fez residência médica em anestesiologia pela Unicamp. Cuidados ao paciente de dor pelo Hospital Sírio-Libanês. Curso de extensão em terapias canábicas pela Unicamp. Dor intervencionista pelo Cetros. E tem o título de especialista em dor pela AMB. Isso aí. Vamos lá, doutora Priscila, uma das maiores especialistas em dor. Vamos conversar um pouco sobre dor. Obrigada, Flávia, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é uma das minhas paixões, né? E levar conhecimento para as pessoas, incentivar mudanças de hábitos, que a gente conversou que a gente nunca vai atender todas as pessoas no mundo, mas a gente consegue ajudar de inúmeras formas, e conversar sobre esse assunto é uma delas. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui. E vamos lá, para começar, vamos entender o básico sobre a dor. Priscila, o que é exatamente a dor sobre o ponto de vista médico? Existe uma definição, né, pela IASP, que dor pode ser qualquer tipo de experiência sensorial e emocional desagradável. Então, assim, nem todos os pacientes sabem disso, e muitas vezes eles chegam no consultório e falam assim: doutora, eu não estou com dor, mas eu tenho um formigamento que me incomoda. Depois de uma cirurgia, por exemplo, ortopédica, isso é dor, sabe? Então, assim, eu gosto de deixar bem claro: toda vez que você tiver uma experiência sensorial, emocional desagradável, não precisa ter necessariamente uma lesão. Pode ser semelhante, né, a uma lesão tecidual real ou potencial, segundo a definição. Então, quando a gente passar por este tipo de sensação, a gente tem uma dor. A gente pode definir isso para o paciente como uma dor. Então, necessariamente, dor não é uma dor que tem que ser intensa só para ser dor. Não precisa ser aguda. Não precisa ser uma dor aguda, né? Então, isso é bem importante. Então, isso a gente está falando de dor de uma maneira geral. Agora é importante a gente falar que dentro da nossa evolução como espécie, a dor, ela tem um caráter de sobrevivência, né? Ela é importante pra gente. Porque se a gente se queimar, se a gente furar o pé, se a gente se machucar de qualquer maneira naquele momento, a dor, ela tem um fator protetivo para nós. Agora, quando essa dor, ela está ali porque ela não existe uma causa aparente, ou é uma dor muito prolongada, essa dor, ela deixou de ser proteção e ela se torna uma doença. Então, a dor deixou de ser sintoma e ela se torna a própria doença. E aí, a gente precisa ficar bem atento. Se a gente falar em duração de dor crônica, a gente pode considerar acima de 12 semanas. Acima de 12 semanas, tá certo? Né? Seriam 3 meses. Porém, eu gosto de falar para os pacientes que não necessariamente você precisa esperar aquele tempo, né? Então, se você tem uma dor que não está relacionada a nenhuma causa aguda, se está impactando de alguma maneira na sua vida, é importante procurar um especialista. Certo. Então, isso quer dizer que se eu tenho um incômodo no corpo, algo que está ali, assim, toda hora chamando a minha atenção, gerando um desconforto, isso para a medicina já é visto como dor. Sim, exatamente. Muito interessante. Exatamente. E pode ser emocional, inclusive, né? Não somente sensorial. Entendi. Pode ter fatores do tipo: eu tive uma briga no trabalho, eu não acordei bem hoje, não dormi bem, tô tendo que lidar com algo com relação à minha família, e eu posso vir a sentir isso como uma dor no meu corpo. Muito interessante. Em áreas ali onde eu tenho mais tensão, geralmente, travo o pescoço, sinto um peso, uma dor, um desconforto. Isso tem ligação, então, com o emocional, com o mecânico. É uma mistura. É uma mistura. Uau! Na verdade, a gente acaba não sabendo muito bem definir
o que acaba vindo primeiro, né? É muito complexo. Sempre que o paciente, ele é um paciente que tem um componente mais ansioso, ou até um paciente que pode ter um transtorno depressivo, é muito mais comum dor crônica nessa população. Entendi. Porém, a gente não sabe dizer exatamente o que viria primeiro. Pode ser um sistema bidirecional. E a dor, né, ela retroalimentaria essa depressão, essa ansiedade piorando, né? Por exemplo, o paciente sente dor e é um paciente que está deprimido. Esse paciente, ele vai ter mais dificuldade para sair de casa, para fazer exercício, para se socializar. Portanto, ele tem uma tendência a piorar o seu quadro depressivo e tudo mais. Mesma coisa, um paciente ansioso. Então, um paciente mais ansioso, às vezes, por exemplo, vai lá no instituto, Flávia. Ansioso, tá com medo de fazer exercício, vai ser a primeira sessão, por exemplo, de fisioterapia. Com certeza, esse paciente que é mais ansioso ou tem um quadro já de ansiedade diagnosticado, ele vai ter muito mais receio antes de fazer qualquer tipo de movimento, você concorda? Sim, ele está mais vulnerável. Exato. A sentir dor, porque ele tem uma tensão ali, né? Exato. Questões emocionais associadas. Então, interessante saber isso. Então, a tendência é que esse paciente ansioso tenha mais dor também, porque se ele tem medo de fazer uma fisioterapia, tem medo de fazer um exercício, uma atividade física, consequentemente, a dor dele tende a piorar também. Que é um paciente que acaba entrando naquele ciclo vicioso de medo de movimento. Então, a gente fala, é claro que esse assunto é muito longo, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas assim, as coisas se complementam na dor, de diversas maneiras, né? Então, a saúde mental complementa a piora da dor e o inverso também. E isso causa um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas, né? As pessoas, elas... É difícil você, vamos dizer, se perguntar se, sentir a pessoa... Eu estou bem mesmo sentindo dor, né? É complicado você ter uma rotina de vida saudável, favorável, feliz, sentindo dor. Mas eu quero, assim, falando um pouco sobre a dor crônica, quais são as principais causas, as mais comuns, e como elas surgem, elas iniciam? Bom, existem, eu vou falar assim, as mais frequentes, assim, de consultório. Então, as dores mais frequentes de consultório relacionadas a dores crônicas, com certeza são as dores lombares, as cefaleias, né? Pacientes que nos procuram com dores articulares, já associado a uma degeneração, por envelhecimento, por lesões, então dores no ombro, dores no joelho, né, dores no quadril. Então, existem essas dores mecânicas, que diríamos assim, né, que a gente fala que tem componentes nociceptivos, então existe uma dor ali, existe uma causa da dor ali, existe uma degeneração, existe uma lesão, mas também existem outras dores, como, por exemplo, a enxaqueca, a fibromialgia, né, que a gente fala que tem outro nominho, né, que é a nociplástica, que são dores que a gente não consegue identificar uma causa. A falha está no nosso sistema de interpretação da dor. Então, assim, essas são as dores que acabam sendo mais frequentes no nosso consultório, de uma maneira geral, assim, e elas podem ter inúmeras causas, né? Podem estar relacionadas ao envelhecimento, podem estar relacionadas aos hábitos de vida também. Então a gente o estilo de vida é uma das assim, é muito difícil a gente pegar um paciente com dor crônica que esteja fazendo tudo corretamente, né? Vivendo um estilo de vida saudável. É muito raro, sabe, Flávia? E a gente observa que quando esse paciente chega até nós, é um paciente que responde também muito rapidamente aos nossos planos de tratamento, medicamentoso, a reabilitação, os procedimentos. Então, com certeza, o estilo de vida dos nossos pacientes, eles estão determinando também uma piora tanto no resultado do tratamento da dor crônica, mas eu acredito muito naquela teoria do estresse também, né? Que o estresse poderia levar a uma má adaptação do nosso sistema nervoso central. Então, nosso estilo de vida com certeza está ajudando a gente desenvolver essas dores crônicas com maior incidência, com maior frequência. Muito interessante. E
como é feito esse diagnóstico? Tá. Então, assim, a gente precisa pensar, como eu falo para os pacientes, eu trato inúmeras síndromes dolorosas diferentes, né? Lá da cabeça até o dedinho do pé. Então, para cada síndrome dolorosa, a gente faz o diagnóstico de maneira diferente, né? Vão ter os critérios clínicos para cada doença e tudo mais. Porque lembrando que a dor, ela vira uma doença, ela vira uma síndrome dolorosa. Certo. Então, quando o paciente chega para mim, primeira coisa é uma boa conversa. Então, a gente vai precisar destrinchar a história desse paciente, desde o começo. Como começou, quais as características dessa dor, se ela mudou com o passar dos anos, se o paciente já fez tratamentos, se essa dor ela irradia para algum lugar, qual a intensidade, o que melhora, o que piora, o que esse paciente ele faz na vida dele, qual que é a área de profissão dele, tudo isso influencia. Se ele dorme bem, se ele come bem, se ele faz atividade física. Então a gente destrincha tudo isso, porque isso começa a ser nosso guia, nosso palpite para o diagnóstico. A partir daí, a gente vai para o exame físico, que o exame físico é essencial, né? Então, você não pode ir no médico de dor que não te examina, ele precisa te examinar. Eu gosto no consultório de usar ultrassom, porque conforme eu vou examinando o paciente, palpando, eu consigo identificar quais são as estruturas que estão relacionadas ali. Juntamente com os testes que a gente faz, a gente consegue identificar um pouquinho melhor. Mas ainda assim, Flávia, eu gosto de falar para os pacientes que a dor, ela é um trabalho de detetive. Porque imagina a dor lombar. Quantas estruturas tem ali? Mesma coisa no seu trabalho, né? Sim. Tem inúmeras estruturas ali. Então, eu falo para os pacientes, eu gosto de mostrar o Atlas, assim, para os pacientes 3D e falo assim, olha, tudo isso aqui está interligado. É muito difícil a gente saber exatamente qual é a causa da dor. A gente consegue ter uma hipótese, né? Aqui, ali, isso sem chegar no exame de imagem ainda. Então, a gente vai tendo uma ideia. Beleza. Vamos pedir exames complementares. Aí vem lá os exames de imagem, ressonância. Às vezes vem um monte de alteração que não tem absolutamente nada a ver. Com a dor. Com certeza você recebe muita ressonância, né? Às vezes a pessoa vem com um diagnóstico de artrose, mas não é a artrose que causa a dor. A dor tá no músculo tenso, na fraqueza. Às vezes é uma coisa muito mais simples, né? A gente já parte que a fraqueza é uma condição de dor natural pro corpo. Então, por isso a gente fala tanto sobre atividade física, sobre manter o corpo ativo, para ajudar a dispersar essas tensões. Exato. Porque elas podem ser a causa da dor. Então, é um universo, né? Exato. A primeira coisa que os pacientes falam, tem uma hérnia discal aqui, né? Eu já falo pra eles, gente, vamos primeiro pensar no que tá acontecendo. A sua queixa de dor não é ali da hérnia. Os testes, eles não deram positivos para essa alteração da ressonância. E aí a gente tenta fazer um diagnóstico direcionado para o paciente mesmo, não para o exame, né? E baseado nisso, a gente começa os tratamentos, que a ideia dos tratamentos é levar para reabilitação. Então, legal. Né? Isso é minha próxima pergunta para você. Assim, quais são as abordagens mais eficazes, levando em consideração tornar essa pessoa funcional para uma atividade física, para uma mudança no estilo de vida? Tá. Então, assim, beleza, a gente diagnosticou lá o paciente, chegamos numa síndrome dolorosa, o paciente sai do consultório com plano de tratamento. Esse é o ideal, né? No plano de tratamento é fundamental que a gente faça vários ajustes do estilo de vida do paciente, para que ele tenha de fato melhora, porque a gente sabe, Flávia, que a gente tem dois sistemas, né? Tem o que leva a dor, que é a via ascendente, então tem uma via que sobe, que leva a dor, e tem uma via que desce, de resposta, que é para inibir a dor. E já é comprovado que essa via, ela responde muito melhor à mudança de estilo de vida, gente, exercício responde muito melhor do que o tratamento farmacológico. Então, assim, eu gosto de fazer um acordo com o paciente na consulta, assim, gente, a gente vai entrar com medicamento, a gente pode entrar com procedimento agora ou em algum outro momento para te ajudar a fazer reabilitação. Esse é o nosso foco, né? Então, assim, meu trabalho, eu acredito que é uma ponte, assim, de educação em dor, mas o que eu acho mais fundamental
é fazer o paciente acreditar que ele pode fazer atividade física, que ele pode fazer reabilitação, e ele deve fazer, porque ele vai estar ajudando, inclusive, os neurotransmissores dele ficar mais disponíveis, vai ajudar aquele medicamento que está lá tentando melhorar o controle da dor, a modulação da dor que a gente fala, né? Inclusive a gente explica isso para os pacientes. Então, eu gosto de ressaltar isso em toda a consulta. Então, tem paciente que na primeira consulta eu não consigo, nem na segunda, mas aos poucos, conforme a gente vai conversando, e explicando como a dor ela é percebida no cérebro, o paciente entende que se ele não fizer a parte dele, dificilmente ele vai ter o resultado final que ele espera. Sim, que maravilhoso. Tá? Que maravilhoso. Doutora Priscila, nossa, olha, maravilhoso. Esse entendimento transformador para as pessoas, né? Sim. Trazer um equilíbrio da farmácia endógena, né? O que você me disse, olha, eu faço a medicação, dou uma ajuda para a pessoa começar, mas ela precisa perceber o quanto ela é importante dentro do tratamento, a atitude dela, a ação dela de mudança, né? E isso é fantástico. Olha, parabéns, doutora. Obrigada. Muito lindo o seu trabalho. Obrigada. Fantástico. Tô te admirando muito, você falando. Coisa linda. E não é de uma hora para outra, Flávia. Vou dar um exemplo. Hoje, antes de vir para cá, eu dei alta para uma paciente. Então, assim, ela sabe que a gente está disponível para ela, mas ela recebeu alta. Ela está fazendo tratamento comigo há mais de 2 anos. Então, isso é outra coisa. Tô falando tudo que funciona, mas as coisas levam tempo. Sim. Então, o paciente não é para ir uma vez lá fazer fisioterapia, fazer 10 sessões, 20 sessões. E aí achar que vai mudar algo de 30 anos, 40 anos. Exato. Usar medicação 3 meses, já quero parar, né? Quantas vezes... Assim, isso não acontece comigo porque a gente faz um trabalho, assim, de seguir o paciente mesmo. Perguntar se tá tomando remédio, se deu tudo certo. A gente cuida muito dessa parte de aderência. Mas a gente sabe que tem muitos pacientes que deixam de tomar medicação, porque acha que a medicação vai fazer mal, faz 10 sessões, 20 sessões, fala que não funcionou, que a fisioterapia não deu em nada. Então, assim, eu tenho vários casos, assim, de muito sucesso, que os pacientes levaram anos, mais de 1 ano para melhorar. Que tiveram a ideia da construção e da persistência, né? Porque você não consegue construir coisas, né? E até não teria valor. Eu acho que o que tem valor é aquilo que você constrói, que você sabe que parte de você, e você tem todo um trabalho ali. Nós, como seres humanos, somos maravilhosos. É entender esses processos que fazem parte da nossa evolução. Então, eu sinto, é lindo isso que você está falando, né? Você ajuda a pessoa ali, mas você pede para ela se colocar em movimento, porque ela tem tudo que ela precisa ali dentro para conseguir, né? E você vem como uma ajuda para transformar a vida dela numa vida mais, vamos dizer, mais satisfatória. Porque às vezes tem neto, não consegue carregar, não consegue andar no shopping, tá todo limitado, falta movimento, não tem ânimo de sair da cama por conta de dor. E isso é ruim, é péssimo. Você tá vivendo numa condição total de limitação, né? E hoje, ainda mais sabendo, todos esses recursos, né, medicamentosos, atividade física, isso pode transformar uma pessoa que tá numa depressão triste, não consegue sair, se movimentar, numa pessoa ativa, que volta a viver a vida com qualidade. Isso é maravilhoso. Exatamente. Eu acho assim, quando a gente fala em qualidade de vida, até uma coisa que é bem importante, porque qualidade de vida é uma expressão, assim, que pode ser diferente pra mim, pra você, pra qualquer pessoa, né? Pra quem tá ouvindo a gente. Eu sempre pergunto pro paciente, eu deixo bem claras as metas, assim, então... O que você quer? Eu quero sentar no chão para brincar com meu filho. Ou eu quero conseguir levar o meu cachorro para passear. Quero fazer uma compra no mercado, ir caminhando, né? Ir a pé. Andar na rua. Andar na rua, enfim. Qualquer coisa, assim, que seja importante para aquele paciente. Ou voltar a jogar um esporte, sabe? Assim, para cada paciente, a qualidade de vida ela vai ser diferente. Então, eu acho legal estipular metas, assim, reais, sabe? Para aquele paciente. Porque tem paciente que não vai correr uma maratona, ele não quer, não faz sentido. Não tem... Ele quer uma coisa
às vezes, uma melhora de 50% da dor para aquele paciente é o suficiente para que ele brinque no chão com seu filho, para que ele vá ao mercado, que ele saia no almoço de família, que ele durma bem à noite. Tem gente que não dorme por conta de dor, e a gente não pensa nisso. A gente pensa em coisas muito absurdas. Então, assim, conseguir comer, sabe? Tem paciente que tem dor, por exemplo, trigeminal, que não consegue comer. Então, assim, gente, falar, sabe? A gente não para pra pensar que são coisas bem básicas, bem simples. Então, a gente determina metas bem reais e, a partir disso, a gente faz o plano, porque o paciente participa mais quando ele tem uma meta real, sabe? Eu escuto muito, não consigo lavar mais uma louça, não consigo cozinhar sem sentar, eu preciso sentar para fazer minhas atividades. Eu não consigo mais subir meu prato, eu tô com muita dificuldade, então eu acho que é maravilhoso você olhar quais são as necessidades, né? Às vezes pegar algo no chão, conseguir andar. Tomar um banho sozinho, sabe? Isso. Deixar a água escorrer no cabelo, porque às vezes tem paciente que tem alodina e a água escorre e dói o couro cabeludo. Então, assim, são coisas que, quando a gente nunca passou por isso, a gente precisa ter sensibilidade também, sabe? A gente também tem que melhorar a nossa sensibilidade para poder acolher melhor esses pacientes. Ver as necessidades do outro. Exato. Que lindo. Maravilhoso. Bom, vou fazer uma pergunta, você já falou sobre isso, mas é importante. Então, a dor, ela tem uma conexão com o meu estado mental? Total, tem sim. Assim como os nossos estilos de vida saudáveis também atuam no sistema inibitório da dor, o nosso bem-estar também atua. Então, isso é uma das coisas, né? Existem várias explicações para isso. Uma delas seria essa. Então, por exemplo, se a gente está se sentindo bem ou está se sentindo mal, isso vai também interferir na nossa inibição natural do nosso estado de interpretação da dor. Então, o ideal seria um equilíbrio, mas é muito difícil a gente estar 100% equilibrado, mas digamos que o ideal seria um equilíbrio da nossa interpretação da dor e da nossa inibição da dor. Além disso, as áreas, né, que interpretam as emoções e a área que interpreta a emoção e a área que interpreta a dor, elas estão muito próximas. Então, imagina assim, a gente tá aqui agora, né, você é a emoção, eu sou a dor, e acontece um terremoto aqui. Então, o terremoto pode ser, sei lá, uma briga no trânsito, uma desavença familiar, enfim. Dificilmente eu não vou sentir o que você está sentindo, né? Então, a gente fala para os pacientes que por isso que esse cuidado, essa gestão das emoções é tão importante no paciente com dor. Então, aí entra muita orientação, né, de terapias como mindfulness, meditação, yoga. O exercício, ele também ajuda muito, porque aumenta neurotransmissores, né, que relaxa a musculatura. Relaxamento da musculatura, melhora tudo que nos traz felicidade, alegria, né? Libera hormônios, né? Exato. Que trazem a sensação de aumenta a bem-estar. serotonina, noradrenalina, anandamida, que atua em receptor canabinoide. E também ou escutar uma música, né? Ouvir uma música que você gosta, assistir um filme interessante, acho que isso também deve soltar, aliviar, fazer massagem. Musicoterapia é super, super importante também. Que legal. Então, tem inúmeras maneiras. Um hobby que você gosta de praticar, que você não faça para performance, né? Talvez. Porque aí a gente começa a entrar em cobranças também, né, e exigências. Coisas que você faça mais para ter liberdade e prazer. Isso vai ajudar no tratamento da dor. Ajuda no tratamento da dor, exatamente. Legal. Muito bom, doutora. Agora, para encerrar, você poderia nos contar quais são as inovações na área de dor? O que tem de novo? O que a medicina está trazendo de transformador para essas pessoas, assim, com relação à dor? Tem muitas coisas legais pra gente falar. Uma das coisas que eu acho bem importante a gente falar é que a gente não precisa, isso não é tão inovador assim, mas muitas pessoas não conhecem, né? Que é você poder tratar um paciente além do medicamento. Então, por exemplo,
Quantos pacientes idosos que têm aquela polifarmácia, usam um monte de medicação, às vezes você entrar com mais um medicamento, aí começa a interação medicamentosa, efeito colateral e tudo mais. Esses pacientes, eles se beneficiam muito de procedimentos, de laser terapia, lasers de alta intensidade que hoje tem no mercado, aparelhos de radiofrequência, procedimentos, bloqueios, né, que às vezes um idoso com um bloqueio consegue ficar sem dor por um longo período de tempo. Então, tem idoso que prefere do que tomar uma medicação, às vezes a gente consegue evitar o uso da medicação ou reduzir as doses das medicações. Então, esses procedimentos, né, que podem ser bloqueios anestésicos, alguns tipos de infiltração, que a gente consegue colocar um medicamento dentro de tendões, articulações, músculos, inclusive, para tentar melhorar a dor e algumas vezes até regenerar esses tecidos, eu acredito que são procedimentos bem inovadores e que poucas pessoas conhecem. Com certeza. Agora, o que tem acontecido é que cada vez mais a medicina da dor, que é algo relativamente novo, né, está tentando, assim, desenvolver técnicas que consigam, de fato, regenerar esses tecidos. Eu acho que esse é o maior objetivo dos últimos tempos, assim. Então, hoje ainda é tudo muito incipiente, então precisa de muito estudo. O que é feito hoje em dia, a maior parte é relacionado à pesquisa, né? Mas eu acredito que são os ortobiológicos, né, que a gente fala, eles serão algo bem promissor, assim, para os pacientes com dor. Que legal. E além disso, eu acho que é importante, não é recente também, mas é importante os pacientes saberem da importância do tratamento com equipe multiprofissional. Isso não é algo de hoje, é de muito tempo, mas eu acredito que atualmente os pacientes estão conseguindo ter mais acesso, seja por explicações, por orientações da equipe, está existindo uma proximidade maior entre os profissionais, então eu acredito que esse trabalho multiprofissional e os tratamentos regenerativos vão fazer muita diferença nos pacientes com dor no futuro. Que legal, doutora. Então, eu não preciso, não é porque eu tive um diagnóstico ou eu tenho uma dor crônica, eu tô fadada a ter uma vida ruim, de péssima qualidade, com dor. Existem muitas formas de eu conseguir mudar a minha qualidade de vida, mudar o meu estilo de vida, e é maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Nossa, eu amei saber tudo que você trouxe. Muito obrigada. E foi esclarecedor, acho que para todos. Eu que agradeço, Flávia. Foi um grande prazer. Meu também, um grande prazer. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela audiência. Se você gostou, curte o canal, compartilha. É uma honra trazer informações para vocês. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.